Olá! E se a maneira como a gente costuma pensar sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo estivesse, digamos, com um foco um pouco desalinhado? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem fascinante, que vem direto dos nossos textos de base, a de que existe um único Deus que se mostra para nós de jeitos diferentes, em vez de serem três pessoas separadas. Então, a grande questão que fica é esta, não é? Quando a Bíblia fala de Deus, ela está falando de um único ser ou de três pessoas que formam uma unidade? É um ou outro? Bem, vamos seguir as pistas que a nossa fonte nos apresenta para tentar montar esse quebra-cabeça. Ok, o nosso roteiro está bem definido. Para começar, vamos entender a tese central. Depois, vamos olhar para as evidências que a fonte usa para defender a unicidade de Deus e investigar quem, afinal, é o Espírito Santo. A gente também vai ver como essa perspectiva lida com aqueles versículos que parecem indicar uma trindade e, no fim, tudo vai convergir para um único nome, Jesus. Muito bem, vamos então direto ao ponto, ao coração do argumento. Qual é, afinal, a ideia principal que a nossa fonte está a defender? A tese é basicamente esta. Segundo o material que a gente está analisando, Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas distintas. Pelo contrário, são três manifestações, três maneiras diferentes de o único Deus se revelar. E esse Deus, aquele que no Antigo Testamento era conhecido como YHWH, teria-se manifestado de forma completa em carne e osso na pessoa de Jesus. Ok, mas como é que a fonte defende essa ideia? A estratégia usada é bem interessante, quase um trabalho de detetive. Ela coloca lado a lado os títulos e as características de Deus no Antigo Testamento e os de Jesus no Novo Testamento, para ver se eles batem, se encaixam. E o que essa comparação revela é um padrão, no mínimo, impressionante. A fonte destaca que títulos que eram absolutamente exclusivos de YHW no Antigo Testamento, coisas como primeiro e último, Salvador, de repente são aplicados diretamente a Jesus no Novo. E aí fica a pergunta, né? Será que são dois seres diferentes a partilhar os mesmos títulos exclusivos? Ou será que estamos a falar do mesmíssimo ser, só que revelado de uma nova maneira? Vamos aprofundar um pouco este exemplo. Em Isaías, a declaração é, olha, não podia ser mais direta. Deus diz, eu sou o primeiro e eu sou o último. Isso não é só um título, é uma declaração de exclusividade total, que ele reforça dizendo, além de mim não há Deus, ponto final, não deixa margem para mais ninguém. E é exatamente aqui que o argumento da fonte ganha uma força tremenda. Porque séculos mais tarde, lá no livro do Apocalipse, quem é que aparece usando esse mesmíssimo título exclusivo? Jesus? A lógica apresentada é bem direta. Se só pode existir um primeiro e último, e tanto YHWH quanto Jesus afirmam ser essa pessoa, então eles têm que ser o mesmo ser. Certo, mas e o Espírito Santo? Onde é que ele entra nessa equação toda? Bem, segundo a nossa fonte, o Espírito Santo não seria uma terceira pessoa. Seria, na verdade, o próprio Cristo, mas agora a agir no mundo de uma forma diferente, em espírito. A primeira pista que a fonte nos aponta está aqui. Jesus diz que é necessário que ele vá embora para que o Consolador possa vir. Ou seja, a vinda de um depende da partida do outro. Isso cria uma ligação muito forte, uma dependência, que não são muito como dois agentes totalmente independentes a trabalhar em conjunto. E logo em seguida, a fonte aponta para o que seria a peça-chave do puzzle. Jesus não diz, ele, o Consolador, vai vir. Ele diz, eu voltarei para vós. Para quem defende essa visão, este é o ponto decisivo. Jesus estaria a identificar-se como sendo ele mesmo o Consolador que havia de vir. Então, a conclusão que se tira daqui é que a vinda do Espírito Santo seria, na verdade, o regresso do próprio Jesus. Só que não de forma física, mas sim na sua presença espiritual para viver dentro de quem crê. Ou seja, é uma mudança na forma de se manifestar e não uma mudança de identidade. E esta passagem de Romanos é apresentada como uma espécie de prova dos 9. Reparem bem, na mesmíssima frase, o apóstolo Paulo usa os termos Espírito de Deus e Espírito de Cristo de forma totalmente intercambiável. A fonte então questiona, se fossem duas pessoas distintas, faria algum sentido usar os nomes assim como se fossem sinónimos? Ou será que são apenas duas designações para um único Espírito?
Mas, claro, fica a pergunta. E aqueles versículos que parecem descrever uma trindade de forma bem clara? Todo bom argumento precisa de enfrentar as evidências contrárias, não é mesmo? Então vamos ver agora como é que esta linha de pensamento lida com essas passagens-chave. E vamos começar com um dos textos mais conhecidos e centrais neste debate todo, a chamada Grande Comissão, a fórmula batismal que Jesus deixou para os discípulos. A leitura mais comum, claro, vê aqui 3 pessoas distintas, mas a nossa fonte chama a atenção para um detalhe gramatical que, segundo ela, muda tudo. O detalhe está numa única palavra. Jesus não diz nos nomes, no plural. Ele diz em nome, no singular. Isso levanta uma pergunta imediata. Então, qual é esse nome único que engloba os 3? A fonte vai buscar a resposta prática no livro de Atos, mostrando que, vez após vez, os apóstolos batizavam em nome de Jesus. A conclusão, portanto, é que Jesus é esse nome singular que representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok, vamos para o próximo grande texto, a cena do batismo de Jesus. É uma imagem poderosa, certo? O Filho na água, o Espírito descendo como uma pomba e a voz do Pai vindo dos céus. À primeira vista, parece ser o retrato perfeito de 3 pessoas distintas. Mas a fonte desafia essa interpretação. A proposta é que o que estamos a ver não são 3 pessoas, mas sim 3 manifestações simultâneas do mesmo Deus. E, para apoiar isso, lembra que isso não seria novidade nenhuma. No Antigo Testamento, Deus apareceu como uma sarça a arder, com uma coluna de nuvem, como uma voz, e ninguém concluiu que eram pessoas diferentes. A citação de Isaías vem para reforçar isso. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estende os céus. A ênfase está no sozinho. E agora, a gente chega ao clímax do argumento, o ponto para onde tudo converge. O nome Jesus como sendo a revelação final e completa de Deus. A fonte usa estas passagens para argumentar que Jesus não apareceu com um nome totalmente novo e separado. Pelo contrário, ele diz que veio em nome do Pai e que herdou um nome mais excelente. A ideia aqui é que o nome, a autoridade e a própria identidade do Pai foram totalmente investidos e revelados na pessoa do Filho. E aqui está o fecho lógico desse raciocínio. Se o Filho veio no nome do Pai e manifestou esse nome, e o nome que ele usou, pelo qual foi conhecido e em nome do qual os milagres aconteciam, foi Jesus, então, dentro desta perspectiva, Jesus é o nome revelado do próprio Deus Pai na nova aliança. E o argumento é selado com esta afirmação fortíssima de Colossenses. A palavra-chave aqui é toda. Não diz que uma parte ou um aspecto da divindade habita nele. Diz toda a plenitude. A essência completa de Deus, a totalidade do que Ele é, vive corporalmente em Jesus. E isso deixa-nos com uma ideia central para refletir. E se, em vez de tentar dividir Deus em 3 pessoas, a Bíblia estivesse o tempo todo a convidar-nos a encontrar a totalidade de Deus numa só pessoa?